O que você vai ver nesse vídeo pode te ajudar a desbloquear uma série de possibilidades dentro da área de dados. Trabalhar com CRM. O que compreende trabalhar com CRM e utilizar dados para isso? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês, aqui na minha tela, quais os mecanismos que você pode utilizar para poder trabalhar com dados dentro de uma área de CRM, sendo ela uma área de uma empresa ou você podendo trabalhar também por conta própria. Vou trazer alguns pontos que eu utilizei durante o meu período. Eu prestei serviços como analista de dados e eu vou considerar para vocês o que o mercado hoje está mais valorizando dentro dessa frente. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de CRM, a gente tem algumas possibilidades para se trabalhar. Seja aqui na parte de segmentação de clientes ou na própria medição de desempenho e KPIs. Muitas vezes você acha que trabalhar com dados dentro do CRM é apenas essa parte de medição de desempenho, mas não, vai muito além disso e a gente vai ver aqui as possibilidades. Analisar tendências e também a retenção e recuperação de clientes são algumas das principais frentes que você pode trabalhar dentro do CRM. E a gente vai entrar no detalhe aqui agora de cada uma delas. Primeiro de tudo, aqui a parte de segmentação de clientes. Quando a gente fala de segmentação de clientes, por que é importante as empresas priorizarem e por que valorizam o profissional de dados que faz esse tipo de serviço? Quando a gente fala de segmentação de cliente, a gente está falando aqui de classificar os clientes para poder conseguir gerar ações mais assertivas. Então, trabalhando em cima de clientes classificados, né, a gente consegue ter mais retorno, né? Então, consequentemente, mais dinheiro para a companhia. E como que a gente trabalha com essa classificação? Aqui, cada empresa vai utilizar a sua metodologia para poder fazer essa classificação. Mas, no geral, a gente precisa entender que existem algumas possibilidades. Eu vou dar aqui um exemplo. A gente pode trazer os clientes que são clientes fiéis. Também podemos falar dos clientes que estão engajados. E além do engajamento também tem os não engajados. E por fim eu vou separar aqui como, por exemplo, os clientes que são churn, aquele que não compra nada, tá? Cada empresa pode estipular a sua regra para poder classificar esses clientes e de acordo com essa classificação a gente consegue adotar estratégias diferentes, tanto de personalização para poder realizar alguma venda, alguma estratégia, ou até mesmo para poder ofertar algum produto, algum serviço diferenciado. E aqui essa regra, o que compreende essa regra? A gente consegue determinar uma regra, por exemplo, com base no perfil de compra. Então eu tenho aqui o cliente que menos compra até o cliente que mais compra, de repente utilizando aqui a frequência de compra, ou então o ticket médio, alguns indicadores que a gente pode utilizar para poder fazer essa classificação. Então, um profissional de dados ele é muito pautado também em fazer isso aqui, gerar essas classificações, gerar análise de acordo com essas regras, tá? Uma outra coisa que você consegue utilizar dentro da área de dados e de CRM especificamente é a parte de medição de desempenho. A gente falou que dados é muito além de você conseguir medir os indicadores e tudo mais, mas dentro de medição de desempenho a gente está falando de única e exclusivamente tema relacionado a dados, tá? Então aqui eu posso ter profissionais de outras áreas, aqui eu vou estar falando muito mais de profissionais de dados especificamente. E aí a gente tem a parte de construção que vai estar associada aos profissionais de dados, né, que vai definir quais são os KPIs. Eu vou citar alguns aqui, mas a gente também tem a parte de dashboard, né, que vai estar associado à construção, a parte de análises, pode assim dizer também. E aí a gente tem o próprio time de negócio que vai fazer o acompanhamento, tá? Então a gente pode separar nessas duas vertentes, aqui o time de dados e aqui o time de negócio. Na verdade vai ser acompanhamento e ações, tá? Dentro desse quadrante aqui de KPIs, dashboards e análises, para a gente falar de acompanhamento de desempenho, vai depender muito de como ou qual parte do CRM que você vai atuar. Se você for atuar, por exemplo, com um e-mail, tá? Então vou botar aqui um e-mail. Então, em e-mail, você vai ter os indicadores que estão dentro do e-mail
que seriam interessantes você acompanhar. Como, por exemplo, a base a ser comunicada. Vou botar aqui só base, tá? A base, a taxa de abertura do e-mail, o clique para poder ser direcionado para algum lugar, a compra realizada. É um exemplo de mensuração que a gente consegue fazer aqui através do e-mail. E aí você pode trabalhar em outras frentes também, como por exemplo a parte de push notification, por exemplo, né? Que é se você trabalhar com um aplicativo, você tem o push notification. E aqui vão ter também outras métricas e por aí vai. Os dashboards são ferramentas que ou podem ser nas próprias ferramentas de CRM ou podem ser também ferramentas que vão estar ligadas à sua base de dados com todas as suas informações lá, um Power BI da vida ou qualquer outra ferramenta como o Looker, qualquer outra ferramenta que vai trazer essa funcionalidade. E os times de negócio, eles vão aprender também a olhar esses dados e vão tomar ações com base nisso. Então, de certa forma, esses indicadores aqui, na maioria das vezes, são utilizados também pelo time de negócio, tá? Mas são recomendados pelo time de dados, tá? Então aqui a gente tem, como eu falei, aqui dados, né? Dados, e aqui o time de negócio. Então quando você vir falar de vagas de CRM, você precisa entender muito bem o escopo para saber em qual quadrante ele se encaixa. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando da possibilidade de trabalhar com análise de tendência de padrões. E aqui é também uma coisa muito voltada para o time de dados, tá? Então vamos lá falar de análise de tendência de padrões. Geralmente a gente vai estar falando de uma coisa um pouco mais avançada, então quando a gente fala de análise de tendência, a gente vai estar falando de machine learning, que pode ser feito de duas formas. Ou vai ser uma ferramenta que vai trazer algum algoritmo, alguma recomendação, aqui ferramenta de AI, por exemplo, ou vai ser uma própria criação de um cientista de dados. Então aqui o modelo de ciência de dados, de cientista de dados. Tá? Então são essas duas possibilidades. Então você pode comprar no mercado uma ferramenta que traz essa inteligência e ele já consegue, de acordo com o input de dados ali, trazer análise de tendência e prever algum tipo de padrão, ou você pode customizar e criar um modelo do zero para fazer isso. E aí o profissional de dados ele vai estar muito voltado para essa parte de criação de modelo, mas também pode de alguma forma entender como funcionam as ferramentas de AI, utilizar, manipular essas ferramentas. Aqui, o único ponto é que as ferramentas de AI não é uma coisa que vai ser conhecimento exclusivo de um profissional de dados. Então, uma pessoa de negócio, por exemplo, pode trabalhar com uma ferramenta de AI se ela entender ali como que funciona a ferramenta e tudo mais. Agora, ao contrário, não. Uma pessoa de negócio não vai ter um conhecimento necessário para poder fazer o desenvolvimento, por exemplo, de um modelo de ciência de dados, tá? E por fim, a parte de retenção e recuperação de clientes. Essa etapa aqui, especificamente, é uma coisa bem avançada e aqui também temos algumas coisas que eu precisava destacar aqui que são importantes. Uma delas é, quando a gente fala de retenção e recuperação de cliente, a gente está falando aqui de identificar aqui, ó, de forma proativa o comportamento dos clientes para poder indicar uma possível saída, observando padrões, comportamento de compra e conseguir intervir antes que isso aconteça. Então é fácil mensurar quando você tem uma estratégia bem definida, um algoritmo que faça esse tipo de previsão também, você conseguir defender para que você possa tomar uma ação e aquela ação ali prevenir uma perda para a empresa e inclusive usar isso como argumento para você aumentar ali o que seja um investimento no time de dados ou um investimento em ferramenta para poder trazer esse tipo de solução. Uma outra coisa aqui é você personalizar as ofertas e comunicações. Quando a gente fala de personalização de oferta, vai estar muito associado ao ponto que eu comentei aqui de segmentação de cliente, porque você pode criar diversos tipos de segmentação. Aqui eu dei um exemplo, mas quando a gente fala de segmentação, a gente pode segmentar, por exemplo, o cliente por uma região. O cliente que mora numa região nordeste e daqui mora no sul, você vai trabalhar com um produto de vestuário, que é o meu caso, né? Que trabalho com venda de roupas, né? Então, assim, é importante usar os conhecimentos somados, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, personalização de oferta, personalização de comunicação. Quando você usa a segmentação para isso, você também trabalha na recuperação e na retenção.
Outra coisa que também é interessante falar, reativação de clientes antigos. Então, se a gente tem uma base que já foi segmentada e eu sei quem são os meus clientes que não compram mais, eu posso pensar em ações para poder trazer esse cliente que não compra mais a passar a comprar. Também posso fazer a antecipação das necessidades, trazendo uma previsão ou uma antecipação das soluções antes mesmo que os clientes cheguem e peçam. Então, por exemplo, vou trabalhar com uma venda trabalho numa empresa de bebida, a Ambev faz muito isso, né? Trabalho numa empresa de bebida, eu quero fazer um lançamento para o carnaval e aí eu posso fazer aqui uma pesquisa de mercado, uma análise e entender que tipo de bebida vai fazer mais sentido vender. Então também é o time de dados junto com o time de produto que vai fazer as pesquisas, que vai rodar as análises e conseguir trazer as recomendações. Uma coisa importante também é a parte de feedback e insatisfação. Aqui entra muito mais o indicador de NPS, né? Para quem não está familiarizado com esse termo, é o Net Promoter Score. É a nota de avaliação que a pessoa dá para aquele produto ou serviço, na maioria das vezes voltado para a experiência, né? Então as empresas usam isso para a experiência. Isso aqui também é uma métrica importante para ser acompanhada pelo time que trabalha com dados e com o time que trabalha com CRM, porque CRM, na verdade, são todos os pontos de contatos que o cliente tem com a marca. Então isso aqui é um indicador que vai mostrar se o cliente vai voltar ou não a fazer a compra ou fazer negócio com a empresa. E por fim, a gente falou também de acompanhamento de indicadores que vai estar associado aqui, né, medição de desempenho, vai estar associado à retenção e recuperação para a gente medir a taxa de retenção especificamente e aumentar a atividade dos clientes. O objetivo do CRM é fazer com que o cliente sempre volte cada vez mais. Então, a pessoa de dados também precisa fornecer insights e análises que fomentem isso, incentive essa volta. Quando a gente fala de trabalhar com CRM para uma empresa, a gente tem essas atribuições muito bem divididas de um time, né? A gente tem pessoas diferentes fazendo cada papel. Porém, se você for trabalhar numa startup, ou se você for trabalhar por conta própria, faz sentido você entender como funciona o CRM, como funciona a ferramenta de CRM, que tipo de métricas você deve analisar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você entender de maneira geral como funciona a integração de uma pessoa de dados dentro da área de CRM, para que você entenda que trabalhar com dados é muito além daquilo que você acha que é só o conhecimento técnico, tá? E você precisa muito entender, inclusive na maior parte do tempo, entender mais até a parte de negócio e como funciona a estrutura como um todo, para depois sim você conseguir utilizar as linguagens de programação e fazer as análises e recomendações, dashboards e tudo mais. Tá bom? Então eu espero que isso aqui de alguma forma tenha te ajudado a dar um pouco mais de clareza. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou de conteúdo que eu possa trazer de uma pessoa de dados inserida em algum segmento de mercado, comenta aqui no vídeo que eu priorizo esse vídeo e trago aqui para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!